Conversei com o ministro Gilberto Carvalho, com o ministro Adams. Nós precisamos buscar uma solução definitiva e montando, como combinamos inicialmente, um plano de trabalho para fazer as demarcações em Mato Grosso do Sul. Isso é fundamental, mas o governo está patinando, não avança. E já existem soluções no próprio Rio Grande do Sul, a criação daquele fundo. O próprio presidente Lula também já adotou procedimentos específicos no Tocantins. E eu fiz questão de registrar também, meu caro presidente, senador Paim, a questão das fronteiras. Surpreendentemente, ninguém falou de fronteira. O Brasil precisa conhecer o Brasil profundo, o Brasil das fronteiras. O tráfico de drogas, tráfico de armas, o contrabando de uma maneira geral, descaminho, eles estão crescendo vertiginosamente, com a possibilidade, inclusive, de cartéis internacionais virem para a fronteira com o Brasil. E agora, depois de um trabalho gigante, principalmente do Exército, e da mobilização de parlamentares, voltados também para essa questão de fronteira, nós conseguimos incluir o CISFRON no PAC. O ProSub da Marinha estava no PAC, o FX da Aeronáutica no PAC. E talvez o programa mais importante de patrulhamento, de monitoramento eletrônico, que é esse projeto CISFRON, estava fora do PAC. Graças a Deus, graças ao reconhecimento da ministra Miriam Belchior, os recursos para o ano que vem já foram colocados no PELOA e como PAC, como Programa de Aceleração do Crescimento. Porque esse é um programa vital para o país. E é através desse programa que nós vamos diminuir a violência nas grandes cidades. Agora, o que eu fiz questão de registrar, meu caro senador Paulo Paim, senadores e senadoras, é que nós precisamos de políticas públicas para a região de fronteira. Porque se não existirem políticas públicas, não adianta ter monitoramento, acompanhamento, meu caro presidente. Porque as pessoas vão ser cooptadas por falta de alternativa, por falta de trabalho, por falta de oportunidades. Então nós precisamos fazer um trabalho respeitando as vocações regionais, para que efetivamente a gente garanta a vida digna para aquelas pessoas que vivem nas regiões de fronteira. Além de políticas de integração. E fiz questão de destacar também que o Brasil tem que ser protagonista no desenvolvimento dos países vizinhos. Eu vejo muita gente questionar aqui que o BNDES está emprestando dinheiro para a Bolívia, para o Paraguai. Tem que emprestar, porque as empresas brasileiras estão entrando no Paraguai, estão gerando emprego lá, mas estão gerando emprego aqui de engenharia, de equipamentos. E maldosamente, ou então, algumas pessoas não desconhecem isso, essa ação do Brasil de integração comercial tem sido extremamente relevante. E o Brasil não vai ser o país que todos nós sonhamos se a gente estiver cercado por países que estão com muitas pessoas vivendo miseravelmente. Nós temos que estender a mão aos nossos irmãos bolivianos, paraguaios, enfim, aos nossos irmãos de países que fazem fronteira conosco. E eu fiz questão de registrar isso. E esses países crescerão. E nós temos que estar juntos com esses países, porque o crescimento deles, a inclusão social, a economia deles indo bem, isso ajuda o Brasil também, naturalmente. E eu fiz questão de destacar isso também, meu caro presidente, senador Paim, permite uma parte? Senadores e senadoras, meu caro, com muita honra, meu caro senador Luiz Henrique. Eu tinha me inscrito para falar hoje sobre um assunto que enaltece o Centro-Oeste, enaltece o seu Estado, que é o desempenho da agricultura brasileira. Quando eu e o senador Jorge Viana relatamos o Código Florestal, nós deixamos muito claro que buscávamos a conciliação entre a produção e a preservação, e de que a agricultura brasileira estava encontrando o caminho
do aumento da produtividade, sem demandar a expansão da área agrícola, que estava encontrando o caminho da redução do tempo de abate dos animais em função de mutações genéticas desenvolvidas, ambas, tanto a produtividade agrícola como a produtividade agropecuária, por um papel desempenhado pelo sistema Embrapa, que envolve a Embrapa propriamente dita e as empresas estaduais de pesquisa agropecuária. Pois bem, de 1990 até 2011, tomando-se ainda um período em que houve desmatamento legal e ilegal, nesse período a produtividade cresceu 6 vezes mais do que o aumento da área de plantio. Ou seja, a produtividade subiu 220%, 3 a 4% ao ano, enquanto a área de plantio se expandiu em 40%. Esse é um fato notável que revela a capacidade do empreendedor rural, do trabalhador rural, dos nossos pesquisadores e que põe em grande relevo a região que Vossa Excelência representa com tanto brilho nessa casa. Eu quero adicionar essas observações, cumprimentando Vossa Excelência por seu discurso e cumprimentando o seu Estado por fazer parte primordial nesse grande esforço nacional que coloca a agricultura como a salvadora da economia brasileira. 42% das exportações nacionais são garantidas pela agricultura. Se não tivéssemos agricultura com esse desempenho, o Brasil estaria amargando uma situação econômica dramática. Muito obrigado, senador Luiz Henrique. E, sem dúvida nenhuma, Vossa Excelência é de um Estado também referência, principalmente na questão do agronegócio. E eu não podia deixar de destacar aqui o papel da pesquisa da Embrapa. E espero que aprovem aquele projeto de minha iniciativa que cria um braço da Embrapa para atuar internacionalmente, para fazer negócio, para comercializar produtos da Embrapa. Um substitutivo que nós negociamos com a Embrapa, e um substitutivo vai ser de extrema valia, meu caro presidente senador Paim, para as ações não só aqui internamente, mas também externamente. Quer dizer, a Embrapa comercializando, mantendo a patente, mas comercializando aqueles produtos desenvolvidos e, mais do que nunca, atuando em continentes que aguardam ansiosamente pelo Brasil. Vou citar aqui especificamente o continente africano. Recentemente estive no Sudão e vi lá produtores brasileiros, o Pineço, plantando algodão. É um verdadeiro show de bola, porque os produtores brasileiros conhecem o clima, têm afinidade com esse tipo de atividade, e é um verdadeiro baile em produtor europeu, em chinês. Vossa Excelência Nós temos uma permite afinidão na África. uma outra observação rápida. Estivemos no Paraguai, a senadora Ana Amélia, o senador Roberto Requião e eu. E lá fomos convocados. Foi durante a posse do presidente Horácio Cartes. Lá fomos convidados para uma reunião de alto nível com cooperativas de brasilguaios, comandados pela presidente do Senado, e nessa reunião nos foi solicitado que a Embrapa estendesse um braço para apoiar a agricultura do Paraguai. E é importante o comentário de Vossa Excelência, que é engraçado, viu, senador Paim? Tratam sempre de uma forma
depreciativa aos nossos irmãos paraguaios. O presidente Cartes, que recém assumiu, tentaram depreciá-lo, logo depois que ele venceu as eleições. Pelo perfil que ele tem, o Paraguai vai passar por um surto de desenvolvimento extraordinário. E só essa solicitação que ele fez ao senador Luiz Henrique demonstra a preocupação dele com o futuro do Paraguai e mostrando como é que os procedimentos vão mudar com a eleição do presidente Horácio Cartes. E a Embrapa pode cumprir um papel para o Brasil no mundo, e aí eu volto a dizer especificamente na África, nos países vizinhos, fundamental. E hoje, nesse debate lá no Estado de São Paulo, no jornal, tinha gente da Monsanto, tinha gente de tudo quanto empresas que investem em pesquisa, em tecnologia e que também têm um protagonismo grande dentro da produção agrícola brasileira. Portanto, é extremamente relevante esse comentário, né? E, meu caro presidente Paim, tendo falado um pouco dessas questões de fronteira, defendi lá um planejamento integrado dos estados de toda a região centro-oeste. Não adianta na região centro-oeste ter bolsões de desenvolvimento e esquecer o resto. Nós temos que ter um desenvolvimento integrado, um plano diretor. O estado de Santa Catarina, do senador Luiz Henrique, ele é industrial na região do senador Luiz Henrique, lá em Joinville, em Blumenau, em Jaraguá do Sul. Ele é voltado para o agronegócio na região oeste, lá em Chapecó, em Ceará, lá em Concórdia. Ele é ligado à energia na área de mineração de carvão, lá em Tubarão. Ele é ligado à tecnologia em Florianópolis. Portanto, cada região mereceu uma atenção especial. Para o quê? Para viabilizar o Estado como um todo e não um pedaço do Estado. Então, isso eu fiz questão de registrar para a gente não começar a ter um desenvolvimento meio desbalanceado com algumas regiões ricas nos estados e outras regiões depauperadas. E, presidente Paim, acho que esse debate foi extremamente relevante, ele me parece também vai sair um encarte no Estado de São Paulo de domingo sobre esse debate. E eu ia falar também aqui sobre ICMS, porque esse foi um outro debate que surgiu ao longo lá da sessão da manhã de hoje, lá no jornal Estado de São Paulo, mas eu me sinto contemplado com a avaliação feita pelo senador Armando Monteiro, né? Então eu não preciso me aprofundar muito com relação a esse assunto, porque esse também foi um tema extremamente importante e tratado pelos governadores e depois por todos aqueles que participaram desse debate transmitido ao vivo pela TV Estadão pela manhã. E, por último também, senadores e senadoras, eu não podia deixar de destacar o papel que a região centro-oeste começa a desempenhar, especialmente na questão de energias renováveis. Pequenas centrais hidrelétricas e a geração de energia usando biomassa, energia limpa, sustentabilidade, meu caro presidente senador Paim. E isso é mais um valor agregado à produção de cana, ao processo produtivo de etanol, de açúcar, e nós agregamos energia elétrica, além do etanol de segunda geração, que eu já citei aqui especificamente. Portanto, senhor presidente, foi uma oportunidade ímpar para se discutir o Centro-Oeste. O Centro-Oeste tem que ser olhado com absoluta atenção. Agora, a presidenta Dilma regulamentou o FDCO, o Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste, que eu tive a honra de ser o relator aqui, né? E nós vamos ver, no curto prazo, os reflexos dessa nova linha de crédito para o desenvolvimento da nossa região. Portanto, eu não podia deixar de destacar, meu caro senador Paim, a oportunidade de participar desse debate altamente qualificado, e, ao mesmo tempo, também agradecer a oportunidade do Estado de São Paulo ter me convidado
a participar desse evento. Eu fiquei muito honrado com isso, espero participar de outros debates também, importantes não só para o meu estado, Mato Grosso do Sul, mas para a região centro-oeste, para o Brasil, porque acho que foram temas relevantes, temas importantes e que contribuem por um país melhor, com um país mais digno, um país mais justo e um país, acima de tudo, cidadão. Eu quero agradecer a Vossa Excelência pela paciência, pela tolerância, que Vossa Excelência me deu aqui nesse pronunciamento e dizer que acho que nós temos até dezembro pautas importantes que foram já aqui citadas e eu espero que a gente, pelo menos, que o Congresso cumpra esse papel, porque o Brasil espera da gente muito trabalho e a aprovação de matérias que melhorem a vida dos brasileiros e brasileiras. Muito obrigado. Os cumprimentos, governador Delcy João Magal. Bolsonaro fez um discurso aqui de estadista, não só porque vai ser governador do seu estado, mas numa visão, principalmente, da América Latina e foi até a África, ajudar os companheiros lá, mas pensando no bem do Brasil também. Amém. Parabéns, Vossa Excelência. Obrigado, pai. Senador Romero Jucá, como líder, em seguida a senadora Ana Rita. Senhor presidente Paulo Paim, senhoras e senhores senadores, senhor presidente, eu serei bastante rápido e quero registrar que estou falando pela liderança da maioria, exatamente para que o senador Luiz Henrique possa falar como líder do PMDB. Nós estamos repassando a liderança do PMDB para o senador Luiz Henrique. Ele já tinha me dito que faria esse diálogo com Vossa Excelência, então está confirmado. Mas quero registrar rapidamente três assuntos, senhor presidente. O primeiro deles é que hoje à tarde participei com a presidenta Dilma Rousseff, com o presidente Renan Calheiros, com o senador Eunício, com o senador Ginhagelo, da sanção da medida provisória 615, uma medida provisória que tem diversos temas importantes, senadora Ana Rita, como, por exemplo, o programa e os recursos para a construção das unidades de defesa para abrigar a violência contra as mulheres, programa fundamental que a presidenta Dilma lançou recentemente. Mas nós tivemos uma festividade hoje, importante, na sanção dessa medida provisória. A presidenta Dilma saiu do Palácio do Planalto e foi até o Sindicato dos Taxistas de Brasília para sancionar lá essa medida provisória, que entre os temas traz, e vai virar lei a partir de amanhã, o direito de sucessão para as famílias dos taxistas quando esses vierem a faltar. As taxistas e os taxistas do Brasil, a partir de agora, terão direito, em caso de morte, em caso de invalidez, em caso de faltarem as condições para dirigirem, trafegarem com o seu veículo, que são o ganha-pão da sua família, esse direito passar às suas famílias. Nós lutamos por isso aqui, Vossa Excelência sabe, senador Paulo Paim, Vossa Excelência também foi um dos que lutaram aqui por essa causa. Nós aprovamos... Deixa eu dar o testemunho. Vossa Excelência, do Romero Jucá, Ginhagelo e Renan Calheiros foram os três também exatamente. E dirigiram esse movimento que eu tive a alegria de ir acompanhando você. Eu participei, Vossa Excelência também, e nós aprovamos 2 vezes esse projeto. Ele, por uma questão de discussão jurídica com o governo, foi vetado, mas agora se conseguiu construir a alternativa da sucessão exatamente para fazer justiça ao motorista e à motorista de táxi, o taxista no Brasil. Quero registrar que já tínhamos feito isso em Boa Vista, Roraima, no início do ano. A prefeita Tereza tinha aprovado uma lei na Câmara, passando para autorização a questão do táxi, dando direito de sucessão exatamente para que os taxistas não ficassem prejudicados, não só na sucessão, mas em outra questão que poderá vir a criar problemas, que é, em alguns estados, o táxi é concessão de serviço público. E lá em Roraima, o Ministério Público Federal estava cobrando e dizendo que, como era concessão de serviço público, tinha que haver uma licitação para dar um alvará de táxi.
Até para renovar os alvarás de táxi, eles estavam sendo proibidos de serem renovados. E nós tivemos que inovar, e nós tivemos que transformar a concessão em autorização para poder dar diretamente pelo poder municipal. Então nós já tínhamos feito isso lá, mas agora a presidenta Dilma garantiu o direito de sucessão, e eu quero aqui agradecer a presidenta, aplaudir a presidenta e dizer a todos nós, porque o Senado foi quem encabeçou essa luta. Nós fomos vencedores. E eu quero aqui homenagear os taxistas do Brasil, mas em especial os taxistas de Roraima, porque eles estavam junto comigo nessa luta e sabem que podem contar comigo nesse trabalho de defesa dos taxistas. O outro registro que eu gostaria de fazer é que o Estado de Roraima completou 25 anos de sua criação, senador Paulo Paim, no dia 5 de outubro. No dia 5 de outubro de 88, eu estava no plenário da Câmara dos Deputados como governador do território, vendo Ulisses Guimarães assinar a Constituição e criar o Estado de Roraima. E 25 anos se passaram, nós avançamos no nosso Estado, ainda temos desafios, mas os desafios estão sendo enfrentados. E um dos desafios que está sendo enfrentado, eu quero registrar aqui, que é o terceiro assunto, é a conclusão do zoneamento econômico e ecológico de Roraima. Fundamental para que nós tenhamos uma ação de sustentabilidade no processo de desenvolvimento econômico e na plantação e na produção agrícola do nosso Estado. Então eu quero aqui parabenizar o governador Anchieta Júnior, que está concluindo o zoneamento esse que demorou muito. Nós passamos aí 20 e tantos anos para fazer esse zoneamento, mas ele está sendo concluído agora pelo governador e ele será um instrumento fundamental para que a gente possa dar a condição de produção ao povo de Roraima, fazendo com que o meio ambiente, fazendo com que o nosso maior patrimônio, que são as florestas, que é o lavrado, que é o campo, que são as montanhas, possam ser preservados, mas possam, ao mesmo tempo, gerar riquezas para a nossa população. Então fica aqui o registro do parabéns ao Senado, a Vossa Excelência, a todos nós, ao senador Renan Calheiros, ao senador Eunício, ao senador Ginhangelo, que foi o relator da medida provisória 615, fica o registro dos 25 anos de Roraima e a conclusão do nosso zoneamento econômico e ecológico, que será um instrumento de libertação e de produção do nosso Estado. Muito obrigado, senhor presidente. Os cumprimentos ao doutor Romero Jucá. Eu aproveitaria, na mesma linha de Vossa Excelência, depois dizer lá para o meu Rio Grande que eu estive nessa linha de frente aí para ajudar essa regulamentação. Vossa Excelência me convidaram, inclusive, para estar junto lá. Eu só não fui porque eu tive que participar de uma conferência aqui no Interleges das pessoas com deficiência. Meus cumprimentos, os taxistas de todo o Brasil estão de parabéns por essa conquista que Vossa Excelência reafirmou muito bem. Foi aqui no Senado a grande articulação. Parabéns, senador Romero Jucá. Senadora Ana Rita, como oradora escrita. Naturalmente, os taxistas do Espírito Santo também, é bom que lembre que Vossa Excelência participou também dessa articulação. Claro, o projeto que assegura aos taxistas o direito de fazer a concessão, né, para membros de sua família é fundamental. Inclusive, eu passei por essa experiência no período que meu pai era taxista, depois de falecido. Nós tivemos muita dificuldade de fazer essa transação aí. Eu acho que, em boa hora, essa legislação ela acontece aqui no Senado Federal e, com alegria, a presidenta Dilma sanciona. A sensibilidade da presidenta foi fundamental para essa. Inclusive, a ministra Ideli hoje esteve aqui na Constituinte conosco, a presidenta também, tivemos a alegria de conversar com elas, e nos convidaram, a bancada, para ir lá, mas, infelizmente, não podemos ir lá no sindicato, onde foi sancionada a lei. Muito bem. Mas, senhor presidente, senhoras senadoras e senhores senadores, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, eu venho a esta tribuna registrar o aniversário de 60 anos da Petrobras, comemorado no último dia 3 de outubro, desta que, sem dúvida, é muito mais que uma mera empresa brasileira, mas um verdadeiro patrimônio nacional. O modelo de exploração do petróleo no Brasil e o papel do Estado no desenvolvimento deste setor são marcas que compuseram o quadro histórico do tema e ainda hoje são objeto de inúmeros debates.
Já na década de 30, quando foram dados os primeiros passos no sentido da nacionalização, havia lei definindo que as explorações deveriam ser realizadas somente por brasileiros. Em 1938, foi criado o Conselho Nacional do Petróleo, a CNP, que tinha o objetivo de avaliar os pedidos de pesquisas e as atividades extrativistas de exploração. Somente um ano depois, foi descoberto o petróleo no Brasil, em Lobato, na Bahia. 2 anos mais tarde, o conhecido Campo de Candeias foi o primeiro a produzir petróleo em território nacional. No entanto, senhor presidente, é a partir de meados da década de 40, no pós-guerra, que o petróleo passa a ser considerado tão importante quanto o aço. No Brasil, a produção e a distribuição do petróleo eram controlados por empresas americanas. Nesse momento, o debate se acirra no país e ganha contornos de uma verdadeira disputa que dividiu a opinião pública em 2 diferentes pontos de vista políticos em relação ao modelo de exploração petrolífero. Numa forte polarização, um primeiro grupo, denominado de entreguistas, defendiam a abertura total do Brasil ao capital estrangeiro, com a argumentação de que nós não possuíamos nem capital e muito menos tecnologias suficientes para a tarefa. Portanto, a exploração devia ficar a cargo dos países desenvolvidos, considerados países que dominavam o conhecimento sobre o setor. Já outro grupo, os nacionalistas, eram contra a participação de capitais privados na exploração, defendiam o monopólio estatal do petróleo e ousaram ir mais longe ao propor a criação de uma empresa nacional que fizesse a exploração. Destaco, senhor presidente, nesse processo de debate, junto à sociedade brasileira, o papel histórico desempenhado pela União dos Estudantes, a UNE, responsável pela criação da Comissão Estudantil de Defesa do Petróleo, dada a enorme discussão e repercussão originada em relação ao tema. É neste momento que foi cunhado o histórico e ainda atual lema "O petróleo é nosso". Quem não se lembra, senhor presidente, deste lema? Eu, particularmente, muitas vezes usei a camisa com esse lema, divulgando a importância do petróleo brasileiro. A iniciativa e o envolvimento